A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos iniciar então mais uma aula dando sequência aí de Atos dos Apóstolos, tá bom? Então você que está participando desta aula, você pode adquirir o material didático, tá bom? Você pode adquirir esse material didático, é só você entrar em contato aí com a nossa secretaria, fazer a sua solicitação, porque você pode ter todo o nosso kit de apostilamento aí do curso básico em teologia. São mais de 24 livros. E você pode adquirir por um bom preço todo esse material aí literário e ele será enviado para a sua residência via Sedex. Então é só fazer contato lá, ver as formas de pagamento para você adquirir estes livros e eles serão enviados para você, tá bom? Mas você poderá estar recebendo gratuitamente aí todas as matérias em PDF. É só você fazer o download aí no nosso app, aí da Nutror, nós temos toda a plataforma aí, então aí você tem acesso a tudo que você necessita. A apostila, a prova, o link da prova, sempre na última aula, na descrição tem o link para que você possa fazer a prova. Então vamos dar sequência a você que é aluno do Básico em Teologia e está conosco aí fazendo parte da família CETAD. Que Deus abençoe sua vida, que você possa concluir todo este curso conosco aí no nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso curso, a nossa matéria de Atos dos Apóstolos. Na aula passada, nós falamos da viagem ao qual Felipe realizou. Felipe, ele passou ali, ele saiu de Jerusalém, foi para Samaria, evangelizou Samaria. De Samaria lá, ele desceu para o caminho de Jerusalém para Gaza, onde o anjo do Senhor o tinha mandado, e ele chegando ali naquele caminho, evangelizou o eunuco, e depois partiu para... o anjo o transportou para Azoto e ele continuou em Azoto, passou pelas cidades vizinhas e foi pregando a palavra até chegar em Cesareia, E aí, depois de Cesareia, aí então entra em cena o Pedro. Então nós vamos falar hoje desta viagem de Pedro, que também saiu de Jerusalém e prosseguiu. Então vamos aqui para a nossa lousa, para nós termos uma ideia. Hoje vamos fazer um mapa mais ampliado. Na aula passada você já viu como que nós fizemos. Toda a história da Bíblia acontece nesse crescente fértil que nós fazemos, sempre ali no mesmo lugar, Canaã, terra ali, sempre os mares que você tem que saber a localização, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Mar da Galileia, o Mar Pérsico, que é o Golfo Pérsico. Então você tem que saber fazer isso aí. Mas vamos fazer um mapa mais ampliado. Então vamos fazer aqui, vamos descer aqui, ok? Então isso aqui você já sabe que é o primeiro mar que nós fazemos, é o ponto de origem, Esse aqui é o mar, Mediterrâneo, aqui é o ponto de origem, Mediterrâneo. Sempre fazemos este mar aí, Então mar Mediterrâneo. Então você já sabe que aqui para baixo está o Egito, mas nós vamos fazer diferente hoje. Então nós vamos fazer aqui bem um pouco maior, vamos fazer um mapa ampliado. Então vamos fazer aqui o Mar Vermelho, O Mar Vermelho não, desculpa. Aqui é o Mar Morto. Então vamos fazer aqui o Mar Morto, Mar Morto. Ele não é assim, ele é mais esticado, No mapa ele é mais assim, tá? É maior, Ele é bem... Então temos aqui o Mar Morto, tá? Pronto. Sim, Mar Morto. Aí sai, aqui deságua no Mar Morto o Rio Jordão. Então temos aqui o Rio Jordão, tá? Ele não é um rio reto, é cheio de curvas. E aqui em cima temos então aqui nós vamos fazer o Mar da Galileia. E aqui vai embora. Então temos aqui o Mar Galileia. Ok? Mar da Galileia, tá? Hoje eu fiz assim para nós termos um mapa um pouco mais ampliado. Então temos aqui o Mar Morto, Rio Jordão, Mar da Galileia, tá? Porque a viagem de Felipe fica só nesta área. E a viagem de Pedro também fica só nesta área aqui. Mas na frente, quando nós formos falar da primeira, segunda e terceira viagem missionária de Paulo, que nós vamos abranger então aí uma extensão maior. Então, em Atos dos Apóstolos, a igreja ela começa a ter o crescimento nessa região. Então nós vamos colocar aqui Jerusalém. Então nós temos aqui Jerusalém, deixa eu fazer assim, como sempre fazemos. Temos aqui Jerusalém, tá?
Jerusalém, próximo ali do Mar Morto, né? O mapa nosso não é tão preciso, é um mapa aí aproximado. Então temos aqui Jerusalém, mais acima temos Samaria. Ó, vamos colocar aqui Samaria. Mais acima Samaria. Depois nós temos aqui, mais embaixo, Gaza. Ó, então vamos colocar aqui Gaza. Gaza. Este era o caminho de Gaza, Jerusalém a Gaza. Então temos aqui Gaza, ok? Samaria, Gaza, vamos colocando aqui, vamos colocar aqui Azoto. Azoto está bem próximo de Gaza, ó. Azoto. Azoto, depois de Azoto nós vamos colocar aqui Jope, tá? Passa aí, ó, mais ou menos aqui. Jope. Jope, e para terminar vamos colocar Cesareia. Pronto, vamos colocar Cesareia, ó. Cesareia. Então, como nós falamos na aula passada, falamos de Filipe, ó, Filipe. Então, eu vou colocar aqui, para você ter uma ideia, a cidade que Filipe passou, nós vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, com o X, tá? Que é para nós sabermos que esse ponto com o X é a cidade por onde Filipe já passou evangelizando segundo Atos dos Apóstolos que nós conversamos, que nós já vimos. Então, temos aqui a saída de Filipe de Jerusalém. Filipe ele vai primeiro para Samaria, então Filipe veio aqui para Samaria, ó. Aqui ele ganhou o feiticeiro para Jesus, né? Simão, já falamos na aula passada. Depois o anjo mandou ele descer aqui para o caminho de Jerusalém a Gaza. Então ele veio aqui, ó, passou aqui. Aqui ele ganha o eunuco. Aí depois ele desaparece aqui e vai para Azoto, ó, vai para Azoto. Aí de Azoto ele vai passando nas cidades litorâneas aqui, próximo do Mar Morto, até chegar em Cesareia. Então ele também passou em Jope. Com certeza ele passou por Jope, porque ele foi seguindo o caminho, segundo a Bíblia. Filipe foi ministrando por todas as cidades, todos os lugares, até chegar em Cesareia. Então ele fez esse caminho aqui, tá? Então nós temos aqui de Jerusalém a Samaria, ao caminho de Jerusalém para Gaza, depois aparece em Azoto, aí sobe até chegar em Cesareia, tá bom? Muito bem? Então nós vamos seguir aqui dando sequência à nossa aula, demos uma relembrada aqui, você já deu uma relembrada. Então nós vamos seguir aqui agora com a nossa aula, falando agora no capítulo número 9, né? Então nós vamos seguir aqui falando do capítulo de número 9. Então nós temos aqui, deixa eu preparar aqui a Bíblia já. Então vamos lá. Então nós falamos de Filipe, que evangelizou. Aí chegamos no capítulo 9, que vai falar sobre a conversão e a perseguição de Saulo, tá? Nós não vamos nos deter muito aqui na conversão, tem alguns mistérios, mas nós não vamos nos deter, porque nós ainda temos muito chão para terminarmos Atos, ainda estamos nem na metade do livro de Atos, tá bom? Nós vamos dar uma resumida, senão não vai dar tempo de concluirmos aí e vai ficar muito extensivo. Então nós estamos aqui em Atos, no capítulo 9, encontramos a conversão de Saulo. Saulo ele se converte no caminho para Damasco, ele está indo para Damasco, ele se converte. E aí ele é levado, então, né? Ele é levado pelas pessoas que estavam com ele perde a sua visão, e lá ele tem um encontro. Ele teve esse encontro com Deus no caminho, Jesus aparece a Saulo e chama Saulo, e Saulo se converte, você já sabe a história, Ananias impõe a mão sobre ele, ora ele volta a ter vista, e aí ele se encontra com Barnabé. Barnabé leva Saulo, né, porque eles querem matar Saulo, aí ele tira Saulo da cidade, ele sai num cesto, enfim, essa é a história da conversão de Saulo. Dá uma lida no capítulo 9, do 1 até o 31, você vai ver essa conversão. Barnabé leva Saulo a Jerusalém. Então Saulo vai a Jerusalém,
Ele é apresentado aos apóstolos, os apóstolos ainda com um pouco temeroso com Saulo, né, com medo, eles acabam enviando Saulo para Tarso. Eles pedem então que Saulo fique lá em Tarso, porque havia uma perseguição atrás dele ali, e eles não querendo se complicar por causa de Saulo, e eles pedem para que Saulo fosse levado para Tarso. Então, Saulo é levado e é deixado lá a Tarso, e na cidade de Tarso, Saulo fica aguardando então aí a vontade de Deus sobre a vida dele. Então nós temos no capítulo 9, do versículo 1 ao 31, essa conversão linda de Saulo, como ele se converte, tá? Muitos dizem que ele caiu do cavalo, mas o texto não diz isso, tá bom? Eu já vi muitos pregadores, porque Saulo, ao cair do cavalo, não existe cavalo ali nos originais escrito, então não sabemos se ele estava montado num cavalo, se ele estava a pé. Possivelmente Saulo estaria a pé. Alguns dizem que pelo patamar de hierarquia que ele possuía, que ele tinha sim um cavalo. Mas se ele tinha ou se ele não tinha, não vem a questão. Nós não vamos colocar palavras aonde a Bíblia não diz nada sobre esse assunto, nós não iremos colocar palavras. Nós nos baseamos pelos relatos bíblicos. Podemos tirar alguma tese, alguma teoria, algum conceito, porém, nós vamos nos deparar com o que a Bíblia diz, tá bom? Então, nós não vamos colocar aí palavras que não estão na Bíblia. Então, Paulo cai por terra, se converte, essa conversão muito linda, essa conversão de Saulo, porque Saulo, ele fica cego, dependente de Deus, já começa a orar, tem um relacionamento íntimo com Jesus, mas aí ele é levado para Jerusalém e lá eles mandam levar ele para Tarso e ele fica lá na cidade de Tarso. Nós vamos encontrar vestígios de que ele trabalhava lá, construindo tendas, né, com redes, e ele ficava lá trabalhando. Muito bem. Então Saulo ele é deixado lá em Tarso depois da sua conversão e ele fica lá por alguns anos, tá? Ele não fica lá pouco tempo não, ele fica lá por alguns anos enquanto está desenrolando esse crescimento da igreja, tá? Então aí nós vamos chegar agora no capítulo 9, a partir do versículo 32. Depois que acontece esse episódio de Paulo e ele é levado para Tarso, Pedro então ele se desdobra, Pedro ele sai de Jerusalém em busca de realizar a vontade de Cristo, na propagação do evangelho. E aí Paulo vai viajar para Lida, tá? Ele vai para a cidade de Lida, e isso nós encontramos em Atos capítulo 9, versículo 32. Você já está com a sua Bíblia aí? Já está com o seu caderno de anotações? Então vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Acompanhe aí, Atos capítulo 9, versículo 32, que diz assim: passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Então ele vai para Lida. Então temos aí agora Pedro se deslocando de Jerusalém e indo para a cidade de Lida. Lida ficava entre Samaria, Jope, Azoto. Lida ficava mais ou menos aqui. Ó. Então vamos por aqui. Ó. Lida. Então temos aqui agora Pedro, que sai de Jerusalém e vai para a cidade de Lida. E quando ele chega em Lida, ele encontra logo ali um paralítico que há 8 anos estava acamado, que é Enéas. E quando Pedro chega ali, Pedro ora e Deus opera um milagre, né? Ele encontra aqui o aleijado, tá? Que há 8 anos estava naquela situação, deitado em uma cama, sem poder andar, era paralítico. E Paulo então Pedro aqui estende as mãos e opera um milagre em Lida. Aquele paralítico, ele levanta e começa a andar. E todos de Lida, da cidade, eles ficam maravilhados, tanto Lida como Sarona, e eles se converteram ao Senhor. Devido ao que Deus realizou por Pedro em Lida, eles acabam se convertendo ao Senhor. E aí, depois dele operar este milagre neste paralítico aqui na cidade de Lida, e aí então ele parte para Jope. Você encontra isso em Atos, capítulo 9, 38. Então temos aqui
Atos, né? Atos 9:32, ok? E aí ele sai de Lida e vai para Jope, ó. Ele sai de Lida, olha aí, e vai para Jope. Temos isso aí em Atos, anota aí, Atos 9:38. Ó. Então temos isso aqui em Atos 9:38. Quando ele vai para Jope. Mas por que ele sai de Lida e vai para Jope? Ora, lá na cidade de Jope havia uma discípula, tá? Por nome Tábita. Havia uma discípula, uma seguidora de Jesus, por nome Tábita. E esta adoeceu, né? Ela adoeceu e ela morreu. Levaram ela e colocaram à parte num quarto. Então ela ficou enferma, ela veio a falecer e colocaram ela à parte. Aí mandaram 2 homens chamar Pedro, que estava em Lida. Eles ficaram sabendo que o apóstolo Pedro estava lá na cidade de Lida, mandaram chamar Pedro e disseram para ele: olha, Pedro, vem a nós aqui em Jope, vem até nós, porque a discípula faleceu, nós vamos fazer aqui um velório, um enterro, não sei o que eles falaram para Pedro, mas eles então pediram para que Pedro fosse até Jope, talvez esperando o milagre da ressurreição dessa discípula, não sabemos. Mas eles mandam chamar a Pedro para que viesse a Jope até eles. Pedro, ele então vai para Jope. Pedro vai para Jope. Ó, Pedro vai então para Jope, sendo solicitado por eles. E quando Pedro chega lá em Jope, Pedro entra no quarto, ele se coloca de joelhos e começa a orar, e Tábita ressuscita. Ele chama Tábita de volta à vida, ele ora sobre ela, e aqui temos a ressurreição de Tábita, uma discípula. Talvez essa discípula, já vemos que Felipe tinha passado já ministrando aqui, ó, porque Felipe ele saiu de Jerusalém, foi para Samaria, de Samaria veio aqui para o caminho de Jerusalém para Gaza, daqui apareceu em Azoto e subiu pregando a Cristo até Cesareia. Então talvez até Felipe tinha evangelizado Jope. Talvez essa Tábita era uma discípula já na pregação de Felipe, onde ela tinha aceitado. Não sabemos com certeza porque a Bíblia não nos dá uma certeza desses acontecimentos, mas podemos imaginar, porque Felipe já passou ministrando, e onde Felipe passou, muitas pessoas se converteram. Talvez ela se converteu na pregação de Pedro, lá em Jerusalém, quando Pedro se coloca ali depois de Atos, e quase 3.000 almas aceitam Jesus, depois esse número vai para quase 5.000, depois que vem a dispersão de todos, né? Então pode até ser que ela conhecia Pedro, mandaram chamar Pedro porque ela conhecia Pedro. Enfim, não sabemos. Mas a Bíblia nos diz que Pedro, chegando em Jope, orou sobre Tábita e operou o milagre da ressurreição sobre ela. Então temos aí essa operação gloriosa de Deus sobre essa discípula que estava em Jope. Aí então nós temos no capítulo 10, tá? Eu estou resumindo porque senão não dá tempo. Então nós temos no capítulo 10 que ele sai de Jope e vai para Cesareia. Agora ele vai sair de Jope, ó, e vai chegar até Cesareia. Aqui nós temos em Atos, tá? Você vai marcar aí Atos capítulo 10, do 1 a seguir, ó. Então temos aqui Atos 10, 1. A saída de Pedro. E aí Pedro, vamos por aqui, Pedro. Vamos por aqui. Fica mais fácil, né? Então temos agora em Atos, no capítulo 10, quando Pedro vai se deslocar para Cesareia, né? Mas como que acontece isso? Porque lá em Cesareia havia um centurião que manda chamar Pedro. E quando Pedro vai para Cesareia, antes dele ir para Cesareia, Pedro
chega lá em Cesareia e Cornélio, é que eu não quero falar porque vamos perder muito tempo, mas quando Pedro vai para Cesareia, no capítulo 10, deixa eu abrir aqui, 10, ó. Pedro tem uma visão antes dele ir para Cesareia. Ele tem uma visão. Deus fala com Pedro antes dele ir para Cesareia, tá? Então vamos ver isso aqui, ó. Lá em Cesareia, no capítulo 10, aí, versículo 1, lá tinha um homem chamado Cornélio, que era um centurião da corte italiana. Tá? Pode olhar aí, um centurião da corte italiana. Olha só a Bíblia aí. E ele era um homem piedoso, temente a Deus. Ele era um homem piedoso, temente a Deus. E Deus aparece para ele. Deus aparece para ele. E ele então tem uma visão. Olha o que acontece aí, ó. Versículo 1, 10, versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte, conhecida como italiana. 2. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua família, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Versículo 3. Esse homem, quase às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se aproximou a ele e dizia: Cornélio. Cornélio ficou atemorizado, olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então aparece, ele tem essa visão em plena 3 horas da tarde. Ó, marca isso aí, às 3 horas da tarde. Ó, esse homem quase às 3 horas da tarde. Quase às 3 horas da tarde, né? Na hora nona. Tá lembrado da aula passada, da hora nona? Pedro e João foram ao templo orar na hora da oração, a nona, que era 3 horas da tarde. Você já aprendeu sobre isso. Então, nesse mesmo horário da tarde, onde Pedro e João iam ao templo para orar, tinha esse costume. Então, nós vemos que o centurião, nesse horário também, tinha esse costume. E aí ele tem essa visão. E ele vê esse homem que manda ele, então, aí, chamar Pedro, né? Manda chamar Pedro, tem essa visão aí. Ele fica atemorizado e envia homens a Jope e manda chamar Simão Pedro, Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um Simão curtidor de couro que tem em sua casa à beira-mar. Ele dirá o que deves fazer. Então, o anjo manda ele mandar homens buscar Pedro e fala onde Pedro estava. E Pedro estava lá na casa de Simão curtidor, tá? Estava lá. E ele estava lá na casa de Simão curtidor e era para ir buscar ele naquela. Então Deus dá até o endereço que era para ir buscar Pedro. E aí o centurião manda os homens buscar Pedro. Você vai ver isso aqui no decorrer do texto, tá? Logo que se retirou o anjo que ele falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados, um piedoso soldado que estava sobre suas ordens, e havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. E aí foram os soldados buscar Pedro lá em Jope. Então, aqui em Cesareia, nós temos aqui Cornélio, ó. Temos aqui Cornélio, vamos por aqui, Cornélio, que manda chamar Pedro em Jope. Manda 2 soldados, né, buscar Pedro aqui em Jope para levar Pedro para Cesareia. Então, perceba que Pedro não foi para Cesareia porque ele queria ir. Havia um plano de Deus em Cesareia sobre a vida de Cornélio. E Deus mostra para Cornélio, aparece em uma forma teofânica para Cornélio, e ele manda buscar Pedro, e Pedro também acontece algo com ele. No mesmo momento que Deus está falando aqui, Deus revela a Pedro aqui também. Vamos ver isso aí? Olha aí. No dia seguinte, enquanto estavam caminhando, versículo 9, olha aí, versículo 9, capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, enquanto estavam caminhando, já perto da cidade, viu Pedro
subiu Pedro ao terraço para orar. Era quase meio-dia, né? Quase no horário do meio-dia. Pedro estava caminhando e subiu num terraço para orar. Ele foi orar, subiu ao terraço para orar. Tendo fome, quis comer, e quando preparavam a comida, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Olha aí, versículo 11. Ele viu o céu aberto, um objeto que descia com um grande lençol preso pelas 4 pontas e vindo em direção à terra. No lençol havia todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Disseram-lhe uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, porém, disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma impura ou imunda. Olha aí. Nós temos aí agora Deus tratando com Pedro. Esse episódio, eu não quero estender muito, irmão, senão nós não vamos conseguir terminar essas aulas nesse mês ainda. Mas veja bem, Deus, ele trata com Pedro antes de Pedro chegar em Cesareia. Ele tem aquela visão, desce aqueles animais envolto de um pano e ele ouve uma voz que diz: mata e come. Mas Pedro, quando vê aqueles animais, eram animais que, segundo a lei judaica, eram considerados imundos para consumo. O judeu não podia comer aqueles animais. Mas perceba que quem está falando com ele, quem arrebatou os sentidos dele, arrebatamento de sentidos, Deus pegou todo o sentido de Pedro e diz: agora se liga aqui, que agora eu vou falar com você. Eu quero te mostrar, você vai entrar na minha dimensão. Pedro é levado à dimensão de Deus, porque Deus quer tratar com Pedro. Todas as vezes que Deus quer tratar no particular do homem, para poder mudar, moldar, transformar até mesmo pensamentos e conceitos, Deus te leva para a dimensão dele, aonde ele irá tratar com o que você precisa de mudança. E Pedro tinha que ter alguns conceitos mudados, trabalhados, principalmente sobre essa questão de alimentos que eles não podiam comer. Mas tudo isso tinha um propósito simbólico, tinha um propósito de revelação, tinha um propósito que ia lhe mostrar uma consequência daquilo nos acontecimentos que viriam, para que ele então não negasse, para que ele não retirasse a sua mão daquilo que Deus preparou, separou. Deus está dizendo: eu vou colocar diante de você e não considere imundo o que eu, o teu Senhor, santifiquei. Olha aí que coisa linda. Então Deus em visão está tratando com Pedro antes dele chegar em Cesareia, porque Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano na vida de Cornélio e sua família, que era um povo gentílico, não eram judeus, não eram descendência judaica, e Pedro, os apóstolos, eles tinham em suas entranhas algumas exigências judaicas que eles ainda impunham, e Deus queria então tirar Pedro da caixinha religiosa para levá-lo a uma dimensão de glória, de poder, uma dimensão salvífica que alcança todas as famílias da terra, que é o projeto original de Deus. Olha, é coisa linda isso aqui. Reveja os seus conceitos. Reveja os seus conceitos. Às vezes aquilo que você acha que não é o que Deus quer que seja para a honra e a glória do nome dele. Nós temos que ser guiados pelo agir do Espírito Santo e não por nossos conceitos, não pelo que nós achamos. O maior erro de muitos mestres
é achar que o que ele descobriu é a verdade absoluta. Quantos professores, teólogos, filósofos estão debatendo uns com os outros porque acham que a sua verdade é absoluta. Eu sou pequeno, eu sou o menor de meus irmãos, eu não sei nada. Às vezes alguém pega os meus vídeos, ainda dão lá um dislike. Tem uns que até escrevem lá coisas, né, que chega a ofender, mas eu estou aqui como o menor dos meus irmãos para tentar abrir a sua mente para a janela do conhecimento, não para impor a minha vontade ou o meu querer, porque eu não sou dono da verdade. Eu sou um simples homem, servo de Deus, que tenho devotado a minha vida ao Senhor, ao aprendizado e abrir a janela para você que está me assistindo. Então não me leve a mal, não me desconsidere ou não pense que eu sou melhor do que você, não. Eu sou como você, aprendendo a cada dia, estudando a cada dia, aperfeiçoando a cada dia. E o Espírito Santo sempre me fazendo entender e compreender que eu não posso chamar de imundo o que Deus santificou. Então, Deus, ele vai tratar com Pedro antes de chegar em Cesareia. Porque havia uma missão a ser realizada e Deus queria que Pedro estivesse preparado para o que ele ia encontrar lá em Cesareia. Eu não vou nem continuar aqui, você pode ler esse texto, senão aqui nós vamos longe, tá? Então Pedro, ele vai então para Jope, ele chega lá, sai de Jope, vai então para Cesareia, ele vai para Cesareia, e quando ele chega lá em Cesareia, ele prega a palavra de Deus e prega o dom do Espírito Santo, e o dom do Espírito Santo é derramado sobre os gentios. Oh, glória! Deus comprova para ele. Aleluia, Jesus. Maravilhoso Deus. Talvez, se Deus não tivesse dado a visão a Pedro, não tivesse já falado ao coração de Pedro, porque Pedro, mais tarde, ele disse que ele entendeu aquela visão. Pedro, ele declara, isso serviu de testemunha até para os apóstolos que estavam em Jerusalém, porque Pedro vai defender quando eles começam a refutar esses gentios de Cesareia, quando eles começam a refutar aqui em Jerusalém, Pedro se levanta em defesa, dizendo, não, Deus falou comigo, Deus me mostrou, Deus tem um projeto na vida deles, eles também receberam o mesmo Espírito que nós recebemos em Atos. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu estou sentindo fortemente Deus falando aqui ao nosso coração, e para mim é uma alegria muito grande neste momento. Parece que Deus, ele encheu esse ambiente desta sala de gravação onde estamos fazendo essas imagens para que você possa estudar a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, você que está cursando conosco, que Deus quer abrir a sua mente para que você entenda que a obra de Deus não é uma caixinha fechada. A obra de Deus, ela abrange todas as famílias da terra e todos cheguem ao reconhecimento da verdade que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. E aí ele vai para lá, opera aquele milagre, eles aceitam a Jesus, né? Aqui é tido como os primeiros gentios, alguns dizem que foram os primeiros gentios a aceitar Jesus e receber o Espírito Santo, mas nós temos aqui já o eunuco que recebeu através de Filipe, que também era gentílico. Então, se for assim aqui, mas vamos deixar desta forma, né? Então, aqui o Espírito Santo desceu. Perceba que o Espírito Santo, ele existe em Atos as descidas do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, ele desce em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos. Né? O Espírito Santo, ele desce aqui em Cesareia, sobre os irmãos. O Espírito Santo, ele desce em Samaria, né? Porque ele desce em Samaria. Lembra quando Felipe passou por lá? Felipe passou por lá, o feiticeiro aceitou Jesus, mas aí Pedro e João vai para lá, porque Jerusalém envia Pedro e João para lá, para ver o que estava acontecendo. E quando eles chegam lá, eles percebem que eles foram batizados, mas não tinham recebido o Espírito. E aí eles oram com a imposição de mãos e o Espírito Santo desce sobre eles em Samaria. Então o Espírito Santo, ele desce em Jerusalém, desce em Samaria
e desce em Cesareia, ou seja, o Espírito Santo não desce só na capital de adoração, não. Oh, aleluia! Só existia um lugar de adoração, que era em Jerusalém. Mas o Espírito Santo em Atos, agora na direção da sua igreja, ele está dando a entender o que Jesus falou para a samaritana. Olha, vem dia, está chegando dias e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas em resposta a ela, do lugar de adoração, aonde devemos adorar? No monte ou em Jerusalém? Ele diz, olha, vem dias e já chegou, que nem em Jerusalém e nem no monte, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está dizendo, não é o local, mas é como você adora, não é o local que vai fazer o adorador. O adorador é feito pela presença do Espírito Santo, pela entrega total a Cristo, aonde você estiver. Se você se embrenhar, se você se entregar, se você se envolver com o seu Salvador, tenha certeza, a glória de Deus vai descer e ali se torna um lugar de adoração. Aleluia! Então o Espírito Santo desceu em Jerusalém, o Espírito Santo desce em Samaria, o Espírito Santo desce no eunuco, o Espírito Santo desce na família de Cornélio. Meu Deus, irmãos! Então não era só em Jerusalém, o Espírito Santo está descendo em vários lugares, nós vamos ver muito isso daqui para frente. Porque o Espírito Santo agora não está restringindo mais lugar, o Espírito Santo está querendo corações voluntários para Ele. E eu lhe digo agora, através desta aula, você que está me ouvindo, se você abrir o seu coração e se entregar totalmente para Jesus, eu lhe digo agora, o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida, vai transformar o seu coração e você será cheio de Deus, você terá a alegria de Deus, você terá a paz de Deus, você terá o mover de Deus e a sua vida será transformada, porque não é uma religião que transforma, o que transforma é o Espírito Santo de Deus, numa vida íntegra, dedicada e regalada pelo Espírito, dirigida, conduzida, coordenada pelo Espírito de Deus. E se você abrir o seu coração e entregar a sua vida e fazer a vontade de Deus, coisas grandiosas acontecerão. Deus está aqui neste lugar e está aí com você neste momento, através desta videoaula, mostrando para você que não importa o lugar, mas importa como você está neste lugar. Pode ser na igreja, pode ser aí na sua casa, através dessa transmissão, aí mesmo, sentado. Deus não precisa de muita coisa para entrar na tua vida. Deus não precisa de muita coisa para fazer a obra que tem para fazer com você. Deus não precisa de muita coisa. Eu estou sentindo uma unção tão grande que está rompendo a telecomunicação neste momento. Eu não sei aonde você está, eu não sei como você está, mas eu sei que você está me assistindo aqui agora. E para o Espírito Santo de Deus não existe acepção de pessoas. Glória a Deus. Eu estou muito feliz nesta gravação e eu posso sentir a presença de Deus aqui. Então receba esta palavra de revelação na sua vida. E aí ele vai para Cesareia. E os apóstolos, quando nós entramos aqui no capítulo 11, deixa eu virar aqui. Quando chegamos então no capítulo 11, né, porque depois Pedro faz um discurso lá em Cesareia, prega, muitas pessoas aceitaram Jesus, foi coisa tremenda, gloriosa que aconteceu em Cesareia. Mas aí, os apóstolos, Pedro retorna, né, Pedro retorna para Jerusalém, aí Pedro torna para Jerusalém, né, ele sai de Cesareia, retorna para Jerusalém, e os apóstolos ficam sabendo que os gentios recebiam a palavra. Os apóstolos que estavam aqui, né, sempre aqui, a igreja, né, vamos colocar assim, a igreja de Jerusalém, onde ficavam os apóstolos, ó, os apóstolos, vamos pôr a sede, né, para você entender.
E eles ficam sabendo, Pedro volta, eles ficam sabendo o que está acontecendo lá em Cesareia, e eles discutem com Pedro. Eles aqui, ó, eles discutem com Pedro. Eles começam a discutir com Pedro, dizendo que eles eram incircuncisos. Olha o porquê que Deus teve um encontro com Pedro antes de chegar em Cesareia. Porque o pensamento que eles tinham aqui é o mesmo pensamento que Pedro tinha também. A mesma caixa religiosa que eles estavam, Pedro estava também. Mas Deus abriu a mente de Pedro. E agora Pedro é criticado. Pedro é colocado à prova pelos discípulos, pelos apóstolos. Porque eles dizem, não, mas eles lá de Cesareia, esses que aceitaram, eles são incircuncisos. Mas aí Pedro se levanta em defesa, no capítulo 11. Eu não vou ler, irmão, porque é muito assunto, mas deixa eu dar um resumo para você aqui, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que você leia atentamente, posteriormente, que você estude esse capítulo 11. Leia aplicando o oica, observação, interpretação, correlação, porque se eu for ler aqui e o texto todo para você, meu irmão, aí eu vou ter que dar aula o mês inteiro sobre Atos dos Apóstolos. Não é essa a intenção. Aqui é apenas eu quero te dar a base, nós estamos fazendo o básico. Então, veja que eles colocam Pedro na parede, mas eles são incircuncisos, eles não têm a circuncisão da aliança, eles não fazem parte. Mas Pedro já tinha aquilo na mente, não diga que é imundo o que eu, o Senhor, santifiquei. E aí Pedro se levanta entre eles e começa agora a dar testemunho da visão que ele teve do arrebatamento de sentidos, e Pedro defende os gentios perante os apóstolos. É como se fosse ali um concílio ali. Eles investigaram Pedro, pararam ali. Não, peraí, Pedro, não pode, isso aí não pode acontecer, porque... Não, peraí. Olha aí, Pedro se levanta. Olha o que diz a partir do versículo 5. Eu não queria ler, mas... só um pouquinho o versículo 5. Estava eu orando, versículo 4, olha aqui. Pedro, porém, começou a contar-lhes ordenadamente, dizendo... Pedro fala, não, peraí, vocês não sabem o que aconteceu. Eu fiz o que Deus mandou, porque Deus apareceu em uma visão, Deus me levou a uma dimensão, a uma esfera de intimidade com Ele e me mostrou que Ele tem coisa grande para fazer. Aleluia! E aí Pedro começa a dar testemunho. Pedro é o primeiro a defender aqui os gentios. Muito diz, Paulo foi o pregador aos gentios, concordo. Mas nós temos aqui agora Pedro defendendo a inclusão dos gentios no corpo de Cristo. Não importa se eles são incircuncisos, não importa se eles são pecadores, não importa. Deus santificou. E Pedro começa a contar, e tem mais, viu? Quando eu cheguei lá, que eu preguei, que eu estendi as mãos, os gentios, eles glorificaram a Deus e os gentios se arrependeram, e aqueles homens lá que estavam em Cesareia, além de se arrepender, receberam o Espírito Santo, o mesmo Espírito que desceu em nós em Atos, desceu neles também. Aleluia! O mesmo Espírito. Deus, através de Pedro, cheio do Espírito Santo, testificando aos que estavam inquirindo ele naquele momento, colocando em xeque aquelas pessoas que haviam se convertido. Ele diz, não, se eu tivesse na situação de vocês, eu também ia achar que não era. Mas Deus falou comigo e Deus, ele demonstrou, houve sinais, eles se arrependeram e o Espírito desceu sobre eles, o mesmo Espírito. O mesmo Espírito. Coisa linda, Jesus. Coisa gloriosa. E aí, quando Pedro testifica para eles, aí eles acreditam, eles confiam no que Pedro falou, eles entendem, porque o Espírito Santo, irmão, o mesmo Espírito,
ele testifica na minha vida e testifica na sua vida. Se eu falar heresias, se eu falar fora da palavra, o Espírito Santo vai testificar com você. Mas quando nós falamos o que Deus realmente quer, o Espírito Santo também testifica positivamente. E o Espírito Santo testificou no coração dos apóstolos, dizendo: é isso mesmo, é Deus realizando milagre, é Deus transformando, é Deus operando. E sabe o que aconteceu? Eles então acreditaram, eles glorificaram a Deus, eles pularam de alegria, se alegraram, ficaram felizes, dizendo que até aos gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. Glória a Deus. Então aí nós temos Pedro, que ele chega aqui e ele defende os gentios. Os apóstolos começam a entender que o projeto de Deus é maior do que o que eles pensavam. E aí, Deus, então aí, Pedro encerra essa sua viagem, Primeira viagem até Jope, e a segunda viagem de Jope até Cesareia, e depois ele desce para Jerusalém. E aí Deus opera. Então aí nós chegamos no capítulo 11 de Atos, que vamos ter, a partir do versículo 19, aí nós encontramos a fundação da igreja de Antioquia. Então nós temos aqui capítulo 11 e o verso 19, desculpa. Então no versículo 19 nós temos aí a fundação da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela ficava lá em cima. Se a minha lousa fosse maior, eu ia fazer mais para cima aqui, porque a igreja de Antioquia ficava lá em cima. Então, deixa eu fazer aqui, para mostrar para você. Então, deixa eu apagar aqui Filipe. Você já sabe que Filipe, Então, deixa eu apagar aqui. Bom, veja bem, aqui em cima, continuando aqui, ó, bem lá para cima, tá? Quase chegando lá na região da Síria, tá? Vai aqui, vai o Monte de Hermon, vai o Monte de Hermon para cima e tal, mas eu vou colocar aqui. Então, aqui estava Antioquia. Antioquia da Síria. Tá? Eu fiz o mapa ampliado e no fim... Então, Antioquia da Síria ficava lá em cima. Lá para cima, lá. Tá? Ficava Antioquia da Síria. Na próxima aula nós vamos fazer direitinho. Nós vamos falar da viagem de Paulo. E aí nós vamos mostrar direitinho. Então, ficava lá Antioquia da Síria. O que aconteceu? Segundo a palavra de Deus, quando, depois da morte de Estevão, que houve aquela perseguição por Saulo, começou aquela perseguição ali, muitos então, se dispersaram, foram para muitos lugares. Uns foram para Fenícia, outros foram para Chipre, outros desceram, então uns desceram para cá, outros foram para lá, Samaria, até Filipe veio para cá. Só que nessa perseguição que teve, que começou lá atrás, na morte de Filipe, temos então, na morte de Estevão, na morte de Estevão, Filipe saiu de Jerusalém e veio para Samaria. Nesse mesmo período, muitas pessoas que tinham se convertido da igreja se espalharam. E algumas chegaram em Antioquia. Algumas pessoas chegaram aqui em Antioquia, alguns cristãos. Vamos pôr aqui cristão para você saber, porque eles ainda não eram chamados de cristão. Mas chegou aqui alguns cristãos convertidos aqui em Jerusalém. Chegaram lá e começaram a pregar. E aí o povo começou a se converter, houve uma conversão muito grande lá, o pessoal, só que não tinha nenhum apóstolo lá. Então começou a espalhar, crescer, olha, Cristo ressuscitou, e pregando sobre Cristo, e aquela mensagem poderosa, e a mensagem de Jesus, de Yeshua, realmente é poderosa, tem poder de libertar, salvar, transformar, mudar a vida. Então eles começaram a pregar, e começou a crescer, e eles começaram a se reunir em Antioquia. E eles já estavam tendo um grande número de fiéis a Cristo reunindo lá. O que acontece? Quando os apóstolos, que eles estavam em Jerusalém, porque os apóstolos ficaram tudo em Jerusalém, tá? Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Quando Filipe pregou aqui em Samaria,
eles mandaram Pedro e João ver o que estava acontecendo e eles estenderam a mão e receberam o Espírito Santo. Aí depois Pedro fez essa caminhada, né? Foi para Lida, de Lida foi para Jope, de Jope foi para Cesareia e retornou para Jerusalém. Mas Pedro fez essa caminhada e os outros demais estavam aqui. Então eles estavam todos reunidos lá, não queriam sair de lá. Então quando eles ficam sabendo do que estava acontecendo em Antioquia, né? Quando eles ficam sabendo do que estava acontecendo em Antioquia, sabendo das notícias, das conversões, eles enviaram Barnabé. Então eles pegaram aqui Barnabé, e disse assim, Barnabé, vá lá em Antioquia, porque nós estamos recebendo notícias, pessoas que estão chegando aqui em Jerusalém estão falando que tem um grande número de pessoas que aceitaram a Jesus lá, e é bom você ir lá ver o que está acontecendo, até porque você é um apóstolo, você já vai conduzir o rebanho. Então Barnabé ele vai para Antioquia, ele viaja para Antioquia. Temos aí Barnabé indo para Antioquia, ele vai para Antioquia. E ele chega lá em Antioquia, ele dá uma sondada, Barnabé chega aqui, ó, tá? Barnabé chega aqui em Antioquia, dá uma sondada no que está acontecendo, e ele ensina o seu coração, ele pensa o quê? Não, peraí, eu vou precisar de ajuda aqui. Aqui realmente a igreja está crescendo, mas eu vou precisar de ajuda, eu preciso de alguém para me ajudar. E aí Barnabé vai para Tarso buscar Saulo. Ele vai para Tarso porque Barnabé ele conviveu ali, né, nos primeiros dias da conversão de Saulo, porque foi Barnabé que levou Saulo para Jerusalém. Aí de Jerusalém eles mandam que Saulo fosse para Tarso, ficar lá, e Barnabé lembra de Paulo, fala, não, eu vou precisar de ajuda. Então Barnabé vai lá, busca Paulo e traz Paulo com ele aqui, ó. E traz Paulo aqui, que é Saulo, né? Por enquanto é Saulo. Só lá no capítulo 13 que nós vamos ver que aí, no texto que Lucas escreveu, diz que Saulo chamado Paulo. Lá no capítulo 13, nós vamos ver registrado que aí ele é chamado Paulo quando eles viajam para a ilha de Chipre. Nós vamos falar disso depois. Então, Saulo. Então tá Barnabé e Saulo e eles começam a trabalhar na igreja de Antioquia. Então nós temos aqui outra igreja. E começa a formar aqui, ó. Que é conhecida como a igreja de Antioquia. Então nós temos a igreja de Jerusalém, está aqui, e temos a igreja de Antioquia que está lá em cima, tá? Eu fiz aqui, mas ela está bem mais para cima no mapa. Na próxima aula vamos ver isso aí direitinho. Então, ele chega lá, né? E pela primeira vez, aí nós encontramos no capítulo 19, no versículo 19, olha, alguns Chipre, Cirene, olha aí, a palavra de Deus. Capítulo 11, olha, abre a sua Bíblia aí, capítulo 11, versículo de número 23. Ó, quando ele chegou, né, quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25. Então partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por um ano inteiro se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, e em Antioquia os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Olha aí que coisa linda. Então eles ficaram aqui um ano, ó, trabalhando aqui em Antioquia, na igreja, né, exercendo o ensino. Saulo era um grande conhecedor das Escrituras, Barnabé também conhecia, e eles começam a ensinar e os cristãos começam a crescer, e o ano inteiro, e eles aprenderam tanto que eles passaram a ter a mente de Cristo. Eles agiam como Cristo, eles falavam como Cristo, eles caminhavam como Cristo,
Aí o povo, os demais que estavam vendo aquilo, por uma forma pejorativa, tentando até abater a fé deles, começaram, olha lá os cristozinhos, olha lá os cristozinhos, olha lá os cristozinhos, pequenos cristos, olha lá os cristãos. Então cristão era um nome pejorativo, era um nome que era para ser humilhativo, mas acabou sendo motivo de orgulho por eles terem sido até comparados com Cristo. E aí, quando chamavam de cristão, eu sou cristão mesmo, né? Como você vai, às vezes, até chacotear uma pessoa, né? Você é filho de peixe, peixinho. Você é um peixinho, você é isso. Eu sou mesmo, com muito orgulho, eu sou mesmo. Eu imito ele mesmo, né? Às vezes te comparam até com outros pregadores famosos. Você é imitador dele. Eu sou mesmo, eu sou mesmo. Só que aqui no caso de Cristo. E eles acharam motivo de orgulho e começaram a chamar eles de cristãos, numa forma pejorativa. Eles abraçaram esse nome por terem sido achados merecedores de serem comparados a Cristo. E até hoje, aqueles que professam a fé em Jesus são chamados aí e são destacados como cristãos. Mas a primeira vez que isso acontece é aqui nessa igreja de Antioquia, uma igreja que se tornaria, eu vou até arriscar a dizer, a primeira igreja pentecostal do período da igreja primitiva. A primeira igreja primitiva pentecostal está aqui em Antioquia. Aqui temos a igreja tradicional e aqui a igreja pentecostal. Porque aqui o povo era outra cultura, né, irmãos? Era outra cultura, é um povo gentio, eles não tinham aquela cultura judaica, isso trouxe um problema, mas nós vamos deixar isso um pouco mais para frente. Deus abençoe sua vida, espero que Deus tenha falado com você nesses poucos minutos que nós estamos aqui, e nós vamos seguir para a próxima aula, e na próxima aula nós vamos falar da viagem missionária de Paulo. Deus abençoe sua vida, meu irmão, muito obrigado por estar conosco, continue, tá bom? E que nós possamos juntos a cada dia crescer mais na graça e no conhecimento. Então não perca aí a nossa próxima aula. Deus abençoe, fique na paz.